Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos aqui para mais uma mais uma tentativa, não é? Haja vista que nós estamos tendo dificuldade com o som. Vamos verificar aqui se resolve essa questão do som agora ou não. Os irmãos, conforme forem acessando, podem dar aí uma confirmação, um retorno a respeito se nós estamos tendo um som que atenda, porque aqui eu já coloquei o celular no máximo, a parte do som aqui está bem confirmada, que está habilitada. Eu só preciso aí que os irmãos confirmem se nós estamos conseguindo do áudio, não é? Para que a gente possa prosseguir aqui com os trabalhos. Muito bem. Pastor Ciro Zibordi, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Alex, tudo bem? Eu estou bem. Você está conseguindo me ouvir? Estou agora. Agora está normal. Alguns irmãos estão dando um retorno ali, dizendo que o áudio não tem áudio. Agora eu estou ouvindo normalmente. Antes as outras tentativas estavam ruim mesmo. Agora estou ouvindo. Muito bem. Os irmãos que estão conosco nesta live, confirma aí para mim se você está tendo o retorno do áudio, para que a gente possa seguir aqui com os nossos trabalhos, né, com a pauta de hoje, normalmente. Muito bem. Alguém já respondeu ali que está bem. Acabei de assistir a aula do Ciro, o Isaac Gomes, que bênção. Som tá bom, agora tá normal. Áudio audivelmente audível. Olha aí, ó. Nada redundante. O áudio audivelmente audível ficou top. Muito bem, está normal, já tem. Está ótimo. Então nós vamos seguindo aqui. Hoje, dia 7 de junho, a nossa aula de hoje é de número 157 e nós temos aqui uma pauta que nós divulgamos para estarmos tratando com os nossos irmãos e nós vamos prosseguir, então, não é, com este temário. A pauta, a irmã Luiz Batista está perguntando qual é a pauta. Ela está divulgada na publicação aqui no perfil do CETADB já desde a segunda-feira. São vários assuntos, não é, que nós estaremos abordando que giram em torno do tema da escatologia bíblica, sempre com a participação do pastor Ciro Zibordi. Pastor, as suas considerações iniciais para que a gente possa dar prosseguimento, então, aqui, uma vez que agora tem áudio. Amém. Estamos animados aí para mais uma live, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou me alongar aqui nessa abertura para a gente aproveitar bem o tempo. Tá, joia. Depois, mais para o final, eu vou fazer uma consideração, porque para a semana que vem nós teremos um problema para realizarmos a nossa live, mas depois nós vamos falar a respeito disso. Entrando então aqui, meus irmãos, na nossa pauta, no temário, né, desta nossa aula de número 157, a primeira questão que nós temos aqui é a seguinte: a ceia do Cordeiro será nas bodas ou no milênio? Então, ótima pergunta, né? Quero dizer que é um prazer participar de mais uma live, né? É a 157. 157. Muito bem. Então, os irmãos estão chegando agora, nós começamos um pouco mais tarde, então cliquem aí no aviãozinho para divulgar, né? E no coraçãozinho também. Então, a ceia, o irmão pergunta se a ceia das bodas do Cordeiro será nas bodas ou no milênio. A pergunta que o aluno fez, ele mandou assim, é importante a gente dizer isso, né? As perguntas que estão aqui são exatamente conforme os irmãos nos enviam. A única coisa que a gente faz aqui é corrigir alguma questão de português e tal, é isso aí. Do jeito que o aluno enviou para a gente, é isso. A ceia do Cordeiro será nas bodas ou no milênio? Essa questão que ele misturou a estação aqui, na verdade, né? Então, a ceia das bodas do Cordeiro será, claro, para parte das bodas. O termo bodas é um termo geral, né? E aí, dentro das bodas do Cordeiro, nós temos a ceia das bodas. Bom, as bodas, está claro na Bíblia
que elas ocorrem no céu, de acordo com Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 a 10, né? Então está muito claro ali, a gente não precisa ler para ganhar tempo. Agora, uma confusão que acontece é porque nos versículos 17 e 18, há uma convocação para uma ceia na terra, mas ali é uma figuração de linguagem para falar, na verdade, da batalha do Armagedon e da derrota que os inimigos sofrerão, que é comparável ali a como se fosse uma grande ceia, no sentido de que aqueles que se levantaram contra Israel, eles vão sofrer uma grande derrota. A gente poderia até ler, talvez, nesse caso, Apocalipse capítulo 19, 17 e 18. Pronto, está na mão. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, esse termo ceia é usado aí porque para uma referência à grande derrota dos inimigos, ou seja, vai haver uma grande mortandade por parte daqueles que vão se levantar contra Israel, né? Agora, isso não tem nada a ver com ceia ligada às bodas. As bodas do Cordeiro, que são mencionadas nos versículos, que são mencionadas, né? Nos versículos 1 a 10, ali é uma referência ao evento, né? As bodas do Cordeiro, que está previsto, claro, dentro dessas bodas do Cordeiro, ali há digamos assim, uma ceia, né? Porque o Senhor Jesus falou, né? Jesus prometeu que nós vamos nos assentar com Abraão, Isaac, Jacó e tal. Claro que é uma linguagem no sentido de que, claro que no céu, o banquete não vai ser comparável ao que existe na terra, é outra dimensão. Então a Bíblia utiliza essa linguagem, claro, compatível com aquilo que nós conhecemos aqui na terra, só que lá é outra dimensão. Mas o fato é que o que é mais importante disso tudo, é que nós vamos identificar Abraão, Isaac, Jacó e todos os santos do Antigo Testamento. Eles vão fazer parte das bodas do Cordeiro, porque as bodas do Cordeiro, ela é para todos aqueles que fazem parte da igreja glorificada. Então, todos aqueles que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento da igreja, juntamente com os vivos, que também serão transformados e glorificados, vão fazer parte, claro, deste grande banquete, as bodas do Cordeiro, que vai acontecer no céu e não na terra. Claro que existem algumas teorias e tal, mirabolantes aí, que acabam turma inventa coisa, né? Acabam dizendo que a ceia vai ser aqui na terra e tal, mas eu prefiro ficar com o que está registrado claramente em Apocalipse, capítulo 19, né? Vindas são as bodas do Cordeiro e a igreja está no céu. Aquele termo ali, vindas são, não quer dizer que isso ainda vai acontecer no futuro. Ali já é uma referência ao fato de que elas estão começando, né? E ali também não quer dizer que as bodas do Cordeiro começam no fim do período tribulacional, porque existe, digamos assim, a abertura de um grande parênteses para descrever o período tribulacional. A igreja já é vista no céu, no capítulo 4, representada pelos 24 anciãos. Só que nós temos, entre os capítulos 6 e 18, a descrição do período tribulacional que acontece na Terra. Só depois que se retoma aquilo que está no capítulo 4, para mostrar a igreja no céu, novamente. Então, não quer dizer que decorreram 7 anos e só depois que a igreja vai participar das bodas. Porque, na verdade, nós temos ali a descrição do que acontece na Terra, paralelamente
ao que a igreja está no céu. Só que no céu o tempo não é cronológico, é outra dimensão, né? Mais uma vez destacando isso. Então, as bodas do Cordeiro, elas vão acontecer em algum momento, enquanto a igreja estiver ainda no céu. E, claro, dentro dessas bodas está, claro, esta ceia das bodas do Cordeiro, que acontece, claro, antes do milênio, né? Pergunta do irmão, claro, talvez tenha... ele está perguntando justamente com respeito ao milênio, né? Mas no milênio o que vai acontecer é diferente. No milênio o Senhor vai estar reinando por 1000 anos, mas antes disso o evento Bodas do Cordeiro acontece no céu. Então, a segunda questão, pastor Ciro, ela na verdade vai lançar mais luz a respeito dessa primeira questão. Porque a pergunta que o aluno nos enviou é assim: como ficam as bodas do Cordeiro? Sabemos que será durante a tribulação, mas o milênio seria depois das bodas? E como fica o povo que não participará das bodas? Então, o milênio, claramente, como nós sabemos que Apocalipse, capítulo 19, 11, até o capítulo 20, versículo 7, tudo isso está em ordem sequencial, e não ordem recapitulativa, mas ordem sequencial. Então, nós sabemos que o milênio ele ocorre após as bodas, porque as bodas ocorrem no céu, como nós acabamos de mencionar na resposta anterior. Apocalipse 19, 11 até Apocalipse 20, versículo 7, é uma passagem que está rigorosamente em ordem sequencial. Agora, como fica o povo que não participará das bodas, né? Bom, são os mártires do período tribulacional, eles não participam realmente das bodas. Eles estarão salvos, só que as bodas, repito, é para aqueles que já estarão glorificados. As bodas do Cordeiro, quem participa das bodas do Cordeiro é a igreja glorificada, a igreja arrebatada. Os mártires do período tribulacional, o corpo deles fica na sepultura e a parte imaterial fica num lugar intermediário, não vai ingressar nas bodas do Cordeiro, não vai ingressar diretamente no céu, lá no céu, onde o Senhor está para participar. Bem. Então, o que acontece é isso, né? As bodas do Cordeiro no céu é para a igreja glorificada. Os mártires do período tribulacional, eles ingressam no céu, mas ainda naquela parte intermediária, abaixo do trono de Deus, conforme Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. E eles vão ressuscitar, claro, após o período tribulacional, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Isso está muito claro. Além dos mártires, nós temos os povos naturais. Os povos naturais que forem absolvidos durante o julgamento das nações, que é mencionado lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 30 ou 31, aqueles povos naturais, eles vão ingressar no milênio, mas como povos naturais. Então, eles também não terão participado das bodas. Então, como fica o povo que não participar das bodas? Talvez o irmão, ele pergunta isso, ele está condicionando, talvez que seja obrigatório para os salvos participar das bodas. Não, não é obrigatório. Os salvos glorificados, sim. Os outros salvos do período tribulacional, eles vão fazer parte da igreja após o período tribulacional, após a ressurreição. Eles vão, claro, ser glorificados também e vão fazer parte. Só que eles as bodas já terá passado, então eles não vão participar das bodas do Cordeiro. Eles vão ingressar aí no milênio, né? Mas eles não vão fazer parte aí não vão tomar parte das bodas do Cordeiro. Muito bem, meu pastor. A próxima questão que nós temos aqui diz respeito ao entendimento com relação ao período tribulacional. Aí a pergunta que o aluno nos envia é a seguinte: o mesotribulacionismo
ensina que uma parte da igreja, uma parte ou metade da igreja, enfrentará a grande tribulação? É uma interrogação. É isso mesmo? A respeito do Então, conceito do mesotribulacionismo. essas questões do milênio a gente já vem abordando, então eu dei uma resposta um pouco mais objetiva. Agora, essa questão aqui do mesotribulacionismo talvez seja interessante dar uma rápida explicação a respeito do mesotribulacionismo. Eu não sei se já respondemos aqui, eu não me lembro. O pessoal sempre pergunta sobre o pós-tribulacionismo e tal, mas sobre o mesotribulacionismo, Nós nunca me parece trabalhamos essa questão. Então, acho que é interessante a gente fazer aqui uma explicação rápida, definindo o que é o mesotribulacionismo. Porque, dentre as principais posições tribulacionistas, claro que as que mais se destacam hoje em dia é o pré-tribulacionismo, que assevera biblicamente que o Senhor Jesus vem, claro, antes do início do período tribulacional. Então, a igreja não passará por nenhuma parte dos 7 anos do período tribulacional. E nós temos o pós-tribulacionismo, que defende a ideia de que a igreja passa pelo período tribulacional, ou já está passando por tribulações mesmo e o Senhor virá a qualquer momento. Porque, claro que há pós-tribulacionistas que defendem que haverá o período de 7 anos, e há aqueles que dizem que não vai haver um período especificamente, mas a igreja já estaria passando, sempre passou por tribulação e tal, e então é esse entendimento. Agora, os mesotribulacionistas, claro que há outras posições também mais novas, existe o arrebatamento parcial, que é uma escola mais nova, tem o arrebatamento mais nova não, digamos que o arrebatamento parcial, ela é assim, não muito defendida, né? É uma escola minoritária. E tem também o arrebatamento pré-ira, que é um outro tipo, talvez um tipo de mesotribulacionismo, mas não é propriamente o mesotribulacionismo. Porque o mesotribulacionismo surge da ideia de querer fazer uma síntese entre o pré e o pós. Claro, uma tentativa mal sucedida de se fazer uma síntese entre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, né? Então, tem alguns proponentes, a gente poderia citar alguns nomes aqui só para... não dá para citar a obra deles detalhadamente, mas o primeiro a popularizar essa escola foi o teólogo Norman B. Harrison. Lá na década de 1940, ele começou a popularizar esse sistema que ficou conhecido como meso ou mid-tribulacionista, né? Mid-tribulacionismo, que, na verdade, o próprio nome já diz que o arrebatamento aconteceria em meio ao período tribulacional. Mas nós vamos ver aqui alguns detalhes disso. Outros autores, o J. Oliver Beswell e também Gleason Archer. Gleason Archer, que é um grande exegeta, tal, tem um dicionário de dificuldades bíblicas e tal. Eu até cito ele na área de exegese, mas no campo da escatologia ele é mesotribulacionista, né? Bom, quais são as proposições ou as propostas do mesotribulacionismo? O mesotribulacionismo, em primeiro lugar, ele nega a iminência, nega a doutrina da iminência, ou seja, Jesus não vai chegar a qualquer momento, sem aviso, como nós esperamos. Jesus pode chegar a qualquer momento, sejamos preparados, breve Jesus virá, talvez não termine essa live ainda e Jesus voltará. É essa a nossa esperança, né? Agora, os mesotribulacionistas não creem dessa maneira. Eles dizem que a igreja verá o anticristo. Eles dizem que a igreja ela verá o anticristo. Eles dizem também que as duas testemunhas não são reais, são representações. Então, veja como eles creem de maneira diferente de nós. É um equívoco grande. O texto de Apocalipse é muito claro, né? Porque as testemunhas,
elas vão morrer e ressuscitar. Então está claro que são pessoas, né, que vão andar na terra. Outra coisa, eles dizem que Apocalipse, a partir do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 17, não retratam a ira de Deus, mas retratam a ira do homem contra o homem. Eles não conseguem enxergar na descrição dos selos até a sexta trombeta, dos 7 selos, perdão, e depois até a sexta trombeta, eles não veem a ira de Deus. Para eles, aquilo ali é a ira do homem contra o homem. A ira de Deus só vai se manifestar na sétima trombeta. E é aí que eles dizem que a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada na sétima trombeta. Por quê? Porque eles também forçam a correlação entre a trombeta de 1 Coríntios 15 e 52, né, a última trombeta, com a sétima trombeta de Apocalipse 11. Então, eles situam o arrebatamento justamente nessa sétima trombeta. Eles afirmam, então, que a ira de Deus só começa após a sexta trombeta e Jesus, então, vem na metade da 70ª semana profética de Daniel 9, 24 a 27. Para eles, então, Jesus ele vem na metade, ele vem depois dos primeiros 3 anos e meio. Bom, qual é a resposta bíblica para essa teoria conhecida como mesotribulacionismo? Em primeiro lugar, a ira de Deus está clara em Apocalipse. A ira de Deus é descrita de modo progressivo. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Aí nós temos a ira de Deus. A ira de Deus não começa apenas na sétima trombeta. A ira de Deus já começa a ser descrita desde o primeiro momento em que o primeiro selo é aberto. Porque quando o primeiro selo é aberto, aparece já o cavaleiro do cavalo branco, que não é Jesus, é uma referência ao anticristo. Depois veio o cavaleiro do cavalo preto, o cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo amarelo, que são, claro, a guerra, a fome, a morte, tudo isso, veja, tendo como iniciador disso aí o próprio cordeiro que abre os selos. Então, se o cordeiro está abrindo os selos, é claro que isso tem origem em Deus. Quem dá o start é o próprio cordeiro, porque se menciona logo em seguida, ainda no capítulo 6, a ira do cordeiro. A ira do cordeiro. Então, a ira de Deus é descrita de modo progressivo. Veja como é interessante que até a sexta trombeta, metade da população mundial já terá sido morta, né? Só no quarto selo, 1/4 da população já morre. Se a ira de Deus só vem na sétima trombeta, como defendem os mesotribulacionistas, ela será derramada, então, sobre quem? Não fecha a conta. Se não tem ira de Deus aí, se a ira, na verdade, é a ira dos homens e tal, a ira de Deus, então, vai ser derramada sobre quem? Porque no próprio capítulo 6, nós vamos ver daqui a pouco, se menciona a ira de Deus e do Cordeiro. Aí, com respeito à questão da sétima trombeta, nós já falamos isso aqui várias vezes, os pós-tribulacionistas, claro, nós estamos falando dos meso, mas falando aqui dos pós-tribulacionistas, eles dizem que o arrebatamento e a descida de Jesus à terra são a mesma coisa, né? Porque eles defendem aquela teoria do ioiô, né? A igreja sobe para encontrar o Senhor e já volta. Já desce na sequência. Já desce na sequência, porque ela não entra no céu. Né? Também não fecha. Pelo pós-tribulacionismo, também a igreja não vai para o céu, porque a igreja encontra Jesus e já tem que descer. Então não fecha, como o irmão falou aí. Agora, eles defendem isso justamente porque eles forçam, entre outras coisas, eles forçam a associação. Eles forçam a associação entre a sétima trombeta de Apocalipse 11 com a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52. E aí eles são obrigados a fazer essa correlação. Agora,
voltando para o mesotribulacionismo, os mesotribulacionistas separam o arrebatamento, assim como nós, né? Eles separam o arrebatamento da descida do Senhor à terra, são dois eventos distintos, só que eles dizem que a igreja enfrentará o que eles chamam da ira dos homens e também a ira do diabo. Ou seja, Deus vai deixar a igreja, a sua noiva, sendo espancada na terra bastante pelo diabo e tal, pela ira dos homens, só para depois Jesus vir buscar a sua igreja, a noiva que já terá sofrido muito na terra. Essa é a ideia deles. Entretanto, a gente pode ler Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17, por gentileza? Com certeza. Apocalipse 6, 16 e 17. Diz Veja assim: que o... Sim. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então, o termo aí é vindo, não quer dizer que é futuro. O termo aí, o verbo, conforme ele está empregado no grego, ele mostra que a ira de Deus já está presente. Porque, como eu falei, a ira ela é descrita de uma maneira progressiva, selos, trombetas e taças, numa sequência. Deus já está derramando a sua ira. Como eu falei, aí, veja, até a sexta trombeta, metade da população mundial já terá sido morta. E só no quarto selo, ainda no quarto selo, um quarto da população já estará morta também. Então, esse texto de Apocalipse 6, 16 e 17, deixa claro que as pessoas já estarão experimentando a ira do Cordeiro desde o início do período tribulacional. Então, respondendo aí objetivamente a pergunta do nosso irmão, nenhuma parte da igreja passará pela tribulação, nenhuma parte. Os mesotribulacionistas, claro, eles interpretam erroneamente também Apocalipse 3 e 10, que diz ali, como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então eles aí dizem, não, a igreja ela será guardada e esse termo aí, eles falam que o termo lá, a preposição, né, significa de dentro, né, de dentro. Então, quer dizer, a igreja vai ser tirada de dentro da tribulação. Só que o texto não diz que a igreja será guardada de dentro da tribulação, mas de dentro da hora da tentação. É de dentro da hora, ou seja, a igreja não vai passar nem pela hora, não vai passar pelo momento da tribulação. Então, tem uma pequena palavra que faz toda a diferença, que é a palavra que delimita aí o texto, aliás, o termo, né, da tribulação. Então, fica muito claro, pastor Ecos, que a igreja, os mesotribulacionistas, claro, estão equivocados aí nessa maneira de analisar o texto bíblico. Muito bem. Então, essa questão aí a respeito do mesotribulacionista, fica fechada a questão para elucidar a dúvida do nosso aluno aqui. A próxima questão que nós temos aqui, pastor, diz respeito à ação do Espírito Santo. E ela diz assim, ó, o Espírito Santo estará na terra durante a grande tribulação? Esta é uma pergunta recorrente, porque tem essa ideia de que o Espírito Santo será tirado, não é, da terra quando a igreja for arrebatada. Então, vamos lá para esta não é, explicação a respeito desse assunto. Também já respondemos várias vezes, né? Mas é bom sempre reforçar que o Espírito Santo ele é onipresente. Então, ele não vai sair da terra. Agora, como eu já respondi várias vezes essa questão, eu vou até ler aqui. Já citei o pastor Antônio Gilberto, já mostrei que não foi ele que inventou essa... Porque muita gente crê, muita gente acredita. Já vi gente falando, olha, o pastor Antônio Gilberto disse... Eu já li também na Bíblia de Estudo Pentecostal que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Mas a impressão que eu tenho é que alguns irmãos só leem uma frase ou uma parte de um parágrafo e aí eles
acabam, na verdade, deixando de ler todo o contexto. E aí eles ficam sem entender o que realmente está escrito, não é? Porque o texto lá de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, ali está escrito: há um que detém até que do meio seja tirado. Há um que detém até que do meio seja tirado. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esse um que detém até que do meio seja tirado, eu também acredito que é uma referência à obra do Espírito Santo. Por quê? Porque, na verdade, o diabo não vai impedir o seu próprio preposto de atuar, né? Ele não vai impedir. Então, quem está impedindo o anticristo se manifestar, evidente que é um poder superior a Satanás, que só pode ser o poder de Deus. A igreja, claro, ela tem poder, mas esse poder não é seu propriamente, não é um poder que vem do Espírito Santo. Então, se esse poder vem do Espírito Santo, nós vamos chegar à conclusão, por mais que os irmãos de outras tradições às vezes queiram colocar alguma dúvida sobre isso e gerar várias especulações, mas não há outra explicação a não ser que o poder que restringe o mal, que restringe a ação de Satanás e que impede o anticristo se manifestar, é o próprio poder do Espírito Santo. Então, se é o poder do Espírito Santo e a igreja vai ser arrebatada, claro que vai acontecer, como nós já temos falado, o efeito inverso do que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, que já estava onipresente, ele veio para estar residente no meio da igreja. Quando a igreja for arrebatada, claro, momentos antes, o Espírito Santo que está residente, está no meio da igreja, ele vai se retirar para que, na verdade, a igreja seja arrebatada. Só que o fato de o Espírito Santo deixar de estar residente na igreja não quer dizer que ele vai sair da terra. E aí sim, eu vou ler aqui, ó, não sei se montei a mão aí também, mas na página 1857 da Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal, não a edição global, a edição normal mesmo. A anterior. Da anterior. A edição global agora já tem uma nova configuração, mas essa aqui, ó, a edição anterior, na página 1857, tem um estudo aqui, o período do anticristo, que é uma abordagem sobre 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, especialmente os versículos 3 e 4. Aí, no número 3, letra B, está escrito assim, ó: no começo dos 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado. Afastado, entre aspas, né? Porque, claro, ele tem poder próprio. Quem que vai afastar o Espírito Santo? Claro que é uma linguagem, é figuração de linguagem da própria Bíblia, que é um que do meio seja tirado, claro que é uma figuração de linguagem. Aí, explicação. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, olha aqui, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas de seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhes poder. Apocalipse 7, 9 e 14, Apocalipse 11, 1 a 11 e Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Então, pastor Ex, fica claro aqui pelo que consta da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, que é um reforço àquilo que nós já temos falado aqui várias vezes, o Espírito Santo, claro, ele não sairá da terra. Ele vai sair do meio, no sentido de que ele deixará de estar residindo no meio da igreja, como hoje. Ele veio para habitar. Jesus falou, ele está
convosco e estará em vós. Ele que sempre esteve com o povo, porque ele é onipresente, o povo de Deus. Desde o Antigo Testamento nós vemos isso. Agora, ele, a partir do dia de Pentecostes, claro, ele passou a estar residente. E quando houver o arrebatamento da igreja, ele sai do meio, ele tira o seu poder que restringe o mal, né, para que, na verdade, a igreja seja arrebatada e, a partir daí, o anticristo, claro, como preposto de Satanás, o falso profeta também, outro preposto do diabo, eles vão ter maior liberdade na terra, conforme está lá em Apocalipse também, isso está muito claro. Então, respondendo objetivamente, o Espírito Santo estará, sim, na terra durante o período tribulacional de 7 anos. Muito bem, maravilha. O Espírito Santo não será tirado. Vamos lá. O que dizer agora do amilenismo? Eu já ia falar do amilenarismo. Amilenismo. Mas não tem problema. Milenarismo também é um termo sinônimo, né? Que diz respeito à mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que dizer do amilenismo ou amilenarismo? É uma escola, né? É uma escola milenarista, né? Porque quando nós estudamos escatologia, nós temos, claro, os segmentos, né, de estudos. Nós temos, quanto ao tribulacionismo, quanto ao estudo do período tribulacional, nós temos pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, etc. Com respeito ao milenarismo, ou seja, o estudo do milênio, aí nós temos também, grosso modo, porque na verdade eu sempre falo que são 3, mas na verdade são 4 escolas, né? São 4 escolas, porque o pré-milenarismo ou pré-milenismo histórico é completamente diferente do pré-milenismo dispensacionalista. Apesar de ambos crerem no milênio literal, o entorno, o que está em volta do milênio, os conceitos, né, que estão em torno do milênio, são completamente diferentes. Mas, falando do amilenarismo de maneira geral, como que nós podemos explicar essa escola situando-a dentro da história? Bom, claro, a Bíblia diz literalmente que haverá um milênio, haverá um reinado de Cristo por 1000 anos. Isso está escrito. Por mais que muitos tentem alegorizar, mas está escrito lá em Apocalipse 20, versículos 1 a 7, que o Senhor reinará por 1000 anos. Então, nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos, primeiro, segundo, terceiro século, embora não houvesse ainda uma sistematização mais elaborada da escatologia, a igreja, os pais da igreja, de maneira geral, eles eram milenaristas, eles eram quiliastas, como era chamado naquela época o milenarismo, quiliasmo, que quiliasmo vem de quiliai, quer dizer 1000, né? 1000. Então, veja, aí você tem também as palavras quilo, né? Quilograma, tal, tem a ver com 1000 também. Então, quiliastas. Os quiliastas, eles criam no milênio. A igreja cria no milênio, no primeiro momento. Milênio literal. Eles estavam esperando, olha, Jesus vem para reinar. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor, que ele vai reinar por 1000 anos. Essa era uma crença primitiva, era uma crença da igreja primitiva. Entretanto, a partir do fim do 3º século, início do 4º século, surgiu e se fortaleceu a chamada escola alegorista em Alexandria. Por quê? Em Antioquia da Síria, havia uma escola que era mais literalista. É ali que está o berço do que nós chamamos hoje do método histórico-gramatical. Claro que o método histórico-gramatical, quem plantou a semente foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, os apóstolos, eles interpretavam a Bíblia de maneira literal. Jesus citou Adão e Eva como personagens reais da história. Jesus falou de Noé como alguém que realmente existiu.
Jesus falou de Jonas como alguém que realmente existiu. Então, Jesus ele foi o primeiro, no primeiro século, digamos assim, a colocar a semente da interpretação literal, consistente. E na escola de Antioquia da Síria, isso continuou. Isso ali foi... A cidade de Antioquia da Síria é uma cidade muito importante, primeiramente como um centro irradiador do Evangelho, né? Basta notar no livro de Atos que Paulo e Barnabé eram de lá, e partiram de lá, de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria também se torna, nos primeiros séculos, um grande, um lugar onde floresceu esse método de interpretar a Bíblia literalmente. Agora, em Alexandria, seguindo ali a escola de Filo, depois Orígenes, acabou florescendo aquele método alegórico, é o método de alegorizar o que é literal. E depois Agostinho também gostou disso, e infelizmente Agostinho teve grande influência sobre os teólogos que surgiriam na Idade Média. Eles, na verdade, puseram adiante aquilo que aprenderam do legado de Agostinho. Então, durante toda a Idade Média, esse método alegórico, ele se manteve. E o método alegórico, o que ele fazia? Ele alegorizava o livro de Apocalipse. Então, o milênio, por exemplo, era tido como, na verdade, um período indeterminado. Isso foi abraçado também pelos reformadores. Infelizmente, os reformadores não tomaram tempo com o Apocalipse, preferiram não interpretar Apocalipse de uma maneira como se esperava, e aí, como nós gostaríamos que eles tivessem interpretado, né? E, infelizmente, Lutero, Calvino não tomaram tempo com isso, só depois que surgiram teólogos aí interessados com a interpretação literal. Claro, já havia alguns poucos que foram surgindo, não muito renomados, mas depois teve também John Nelson Darby, que foi quem também interpretou, e aí ele teve grande peso, né, a sua sistematização escatológica, e ele, claro, levava Apocalipse a sério como uma obra que deveria ser interpretada literalmente. Claro que é uma obra cheia de símbolos, mas não quer dizer que eu vou alegorizar a bel prazer. Então, o problema do amilenarismo, nós temos uma pergunta: o que dizer do amilenarismo? O problema do amilenarismo é isso. O amilenarismo ele se baseia num método alegórico de interpretação. E por conta disso, ele alegoriza o milênio. E essa escola alegórica, ela tem um problema muito sério, né? Porque não é só a questão de alegorizar o milênio, é a questão de alegorizar tudo aquilo que possa ser prejudicial à sua posição. Então, por exemplo, eu citei há poucas semanas aqui o caso das ressurreições. Nós temos duas ressurreições lá em Apocalipse 20. Os amilenaristas, por exemplo, eles são obrigados a alegorizar a primeira e considerar literal a segunda. Por quê? Se a primeira ressurreição for literal, isso aí atrapalha toda a tese deles, porque eles trabalham com uma ideia recapitulativa, eles trabalham com uma ideia também preterista, ou seja, aquilo que nós vemos como segunda vinda, eles veem como primeira vinda. Então, se na verdade eles considerarem que a primeira ressurreição é literal e a segunda também, eles vão ser obrigados a ter que refazer toda a sua ideia alegórica, né, sobre o milênio. Então, é uma escola que realmente não se sustenta quando nós estamos estudando o Apocalipse, né? Nós vemos que o texto, o sentido do texto, ele se impõe. É isso que é importante no dispensacionalismo, que muita gente zomba do dispensacionalismo sem conhecê-lo,
mas é importante, o dispensacionalismo tem como um dos seus pilares justamente a interpretação consistente de toda a Bíblia, inclusive o livro de Apocalipse. Maravilha, ficou bastante claro também essa questão para tirar essa dúvida a respeito do amilenismo ou amilenarismo. Muito bem, meu pastor, eu acho que nós vamos encerrar nessa próxima questão aqui, que também diz respeito a milênio. A igreja vai ter acesso ao milênio ou vai participar do milênio de alguma forma? É a pergunta levantada pelo nosso irmão. Só uma situação antes que o irmão responda, aproveitando que os irmãos estão conosco, na próxima semana, eu estou achando melhor nós não marcarmos a nossa aula, porque eu já desde a segunda-feira eu estarei fazendo um preparo para alguns exames que eu vou ter que realizar e a medicação deixa a gente meio grogue. Então eu acredito que eu não vou ter condições de estar na live. Então nós vamos fazer assim, na próxima semana nós não teremos live, não teremos aula e vamos deixar para a semana seguinte, não é? Deixar para a semana seguinte o retorno com a nossa aula, acredito que já estar melhor e tudo vai dar certo e vai ser uma benção. Pastor Ciro, então, a igreja vai ter acesso ao milênio? O que vai, porque vamos estar, bom, em primeiro lugar vamos estar em oração pelo irmão aí para que corra tudo bem aí com esses exames, né? Eu também não estou muito bem, viu? Essa tosse aqui já está me acompanhando há alguns dias já. É que está entrando o inverno, né? Conforme vai entrando o inverno, a gente fica nessa situação. Sim. Eu estou vários dias com problema aí. Já andei bem pior, graças a Deus agora eu creio que eu estou melhorando, né? Pronto. Então, pastor Hércules, a igreja vai participar do milênio. Isso aí vai ter acesso, né? Como o irmão pergunta. Isso não há dúvida, porque inclusive há promessas, né? Nesse sentido, Jesus prometeu aos seus discípulos Diz o Tony Renato que própolis verde serve para a garganta. Rapaz, eu já usei própolis, eu já usei chá de não sei o quê, mais um outro negócio, mais outra coisa. Eu já usei muita coisa e não resolveu nada, né? Infelizmente não resolveu. Aí eu tô aqui, de vez em quando eu dou um golpezinho na minha aguinha e estamos lubrificando, né? Aqui, ó, água mineral da Maserati. Ó, essa aqui é benção. Essa marca não me patrocine nada, não. A marca boa para carro. Então a igreja ela vai participar do milênio, claro, nós vamos reinar com Cristo. Se sofremos com ele, também reinaremos, né? Tem a promessa, Jesus também prometeu para os seus discípulos que eles vão julgar juntamente com ele, né? Os 12, em particular, tem uma promessa para eles, claro, eles são representantes da igreja, né? Eles fazem parte da igreja nascente e a questão toda aí que é como que a igreja vai participar, que isso aí realmente para nós é um mistério porque nós sabemos que a igreja vai estar glorificada, né? E o Senhor Jesus vai reinar literalmente na terra e nós vamos estar com ele, reinando com Cristo. Cristo, claro, ele vai reinar na terra, está claro isso, Apocalipse 20 mostra que ele vai descer na terra e vai estar reinando na terra. E aí a gente sempre cita aquele texto, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? Então, nós não sabemos ainda isso há de ser revelado, mas o que é certo é que nós vamos realmente participar do milênio, a igreja vai estar presente junto com o Senhor. Maravilha. Eu vou deixar aqui para os irmãos os contatos do CETAD. Você tire um print da tela, tá aqui, ó. Telefone fixo, o nosso WhatsApp da secretaria, o nosso e-mail, também o nosso site, não é? Onde você, inclusive, pode verificar ali o conteúdo de cada um dos cursos que nós ofertamos
Inclusive o curso, esse aqui, ó, Perguntas Escatológicas. Este aqui é o curso que diz respeito exatamente ao trabalho que nós estamos realizando, não é, através dessas lives. Deixa eu aproximar mais aqui, ó, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Perguntas Escatológicas é um curso que é ofertado pelo CETADV, é um material escrito pelo pastor Ciro Zibordi, onde, através de 101 perguntas, por meio das respostas, o pastor Ciro apresenta o plano escatológico. E você, desejando realizar este curso, você pode acessar o nosso site, não é? E ali, deixa eu colocar aqui o número de novo, ó. Tire um print da tela, meu irmão. Tire um print da tela que vai ficar aí no seu celular. Aí você vai conseguir adquirir o curso através do telefone fixo, do WhatsApp. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós não teremos expediente na Secretaria do CETADV, porque demos uma folga para os irmãos em função do feriado, ainda que seja um ponto facultativo. Este ano ainda nós vamos guardar este feriado, mas já a partir do próximo nós não estaremos observando este feriado que, na verdade, não nos diz respeito. Nós não estaremos observando. Então, vamos lá, deixa eu só firmar aqui para os irmãos. Tire um print da tela e vamos lá. O curso Perguntas Escatológicas, mas você acessando o nosso site, você terá acesso a todas as modalidades de cursos que são ofertados através do CETADV, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Ciro, as suas recomendações, não é? E também a sua palavra final, e com isso nós estaremos concluindo a nossa aula. Então, meus irmãos, todas essas perguntas que nós temos aqui respondidas, os irmãos encontram aqui de uma maneira mais detalhada no nosso curso. Bom, pastor Everson, eu agradeço pela oportunidade, tem sido uma bênção aí participar das nossas lives, dessas lives, né? E estaremos em oração aí para Deus abençoar o irmão aí nesses exames que o irmão vai precisar fazer na semana que vem. Conte com as nossas orações, pedimos que os irmãos também estejam em oração aí pelo nosso pastor Hércules. Amém. Deus cuida de tudo, né? Deus Amém. tem nos guardado até aqui, tem nos dado saúde, estamos escapando. Cada dia vamos escapando, mas Deus está no controle de tudo. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, irmãs, que tem estado conosco, e queremos lembrar os nossos irmãos de que o próximo domingo, esse próximo domingo é o Dia do Pastor, é o segundo domingo do mês de junho, que é, na verdade, a comemoração do Dia do Pastor, é uma data móvel, né? Não é uma data fixa, é o segundo domingo do mês de junho, quando se comemora. Então, fica aqui a nossa palavra de gratidão a cada um dos nossos pastores que estão à frente de igrejas e que estão dando incentivo, dando palavra de instrução, ministrando a vida dos nossos irmãos e colocando eles no caminho que os leva para o céu. Não é? A esses que são esforçados e que se dedicam, que se empenham nesse sentido, a essa nossa homenagem sincera. Não é? A nossa homenagem sincera. Deus continue abençoando os nossos pastores. Aqui em Apucarana, o nosso pastor presidente é o pastor Daniel Salles Acioli, o meu sogro, né? Eu disse ainda na aula da Escola Bíblica Dominical, eu ainda mencionei isso. É o sogro mais feliz que existe no mundo, é o pastor Daniel Acioli, porque ele teve a satisfação de ter um genro abençoado assim, do meu tipo. Maravilha. Pronto, é desse jeito aí. Mas nós queremos aqui felicitar e parabenizar a cada um dos nossos pastores. Deus continue vos abençoando grandemente. Pois bem, pastor Ciro, agora que passou a tosse, pode concluir. Maravilha. Já concluí, já. Então tá jóia. Então, meus irmãos, Deus abençoe. Na próxima semana, então, nós não vamos ter aula. Nós vamos ficar para a semana seguinte, mas também estaremos anunciando, né, aqui no perfil do CETADV a pauta na sequência aqui das nossas aulas. Viremos com a aula de número 158. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Pastor Ciro, melhoras. O Senhor abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Amém.